Olá, você, meu querido amigo aluno, bem-vindo a você também, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso completo de informática para concursos públicos aqui no YouTube, gratuito, totalmente gratuito, também sendo replicado dentro do Eu Vou Passar, totalmente gratuito para vocês aqui. Continuar com Excel e Calc, né? Bom, na aula passada a gente viu funções de contagem. Conte valores, conte.num, conte.valores, conte.num, conte.si. Eu fiquei de mostrar a vocês a conte.sys. E hoje a gente vai ver, além da conte.sys, a gente vai ver a soma-si, que é a função de soma condicional, ok? Então nós vamos ver a complementação da função conte.si e vamos ver as funções de soma condicional, soma-si e soma-sys. Vocês vão chegar comigo aqui, tá? Bom, antes de mais nada, trabalhando aqui, eu tenho uma planilha, também aqui vocês conseguem acompanhar. E olha, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam, é a conte.si. Não vou mais testar conte valores, conte num, porque vocês já conhecem, é muito besta, é muito bobo. Vamos começar logo com a conte.si. Então vamos lá, uma conte.si de A1 até A11, para saber quantas vezes aparece a palavra João. Vamos tentar dar um contexto a isso, certo? Imagina que isso é uma planilha de vendas. Isso é uma planilha de vendas. E aqui eu tenho dois vendedores, João e Ana, e esses dois vendedores, eles estão visitando diversas cidades, no caso aqui 3 cidades aqui da região metropolitana, se bem que Caruaru já não é uma região metropolitana de Recife, mas aqui da região, perto de Recife. E aí eu gostaria de saber quantas vendas ou quantas visitas João fez que tiveram efetividade. Aqui eu tenho vários registros. João, em Recife, vendeu 30 unidades. Ana, em Caruaru, vendeu 40. E aí eu tenho vários registros em várias linhas. Mas eu quero saber quantas dessas ocorrências pertencem a João. Então eu faço, né? Onde é que vai aparecer o nome João? O nome João vai aparecer na coluna A. Eu coloquei aqui de A1 até A11, certo? Então, eu quero que você conte de A1 até A11 quantas vezes aparece a palavra João. Pronto, só isso. Conte-se, rápida e fácil, certo? Vou dar Enter. E quando der Enter, o resultado você já sabe qual é. É só contar aqui, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocorrências da palavra João. Portanto, vamos dar o Enter agora. Olha aí, 6 ocorrências da palavra João. Beleza, beleza. Conte-se tranquilo. Se fosse no Calc, seria igualzinho, não faz diferença. Agora, vamos evoluir. Eu gostaria de saber quantas visitas João fez em Caruaru. Quantas visitas João fez em Caruaru? Aí você pode chegar aqui e dizer, poxa, João, que besteira. Aqui é só eu contar. João Recife, não. Ana, não. João Caruaru, pronto. João Caruaru tem 1 visita. João Goiânia, João Caruaru tem 2 visitas. Ana Caruaru, João Recife, pronto. Portanto, João, 2 visitas. Eu sei que eu posso fazer isso. As funções de contagem servem para contar. Aqui eu tenho uma planilha pequena, com 11 linhas. Eu faço isso rápido, mas se eu tivesse uma planilha com 50 mil linhas, você ia querer contar? Você ia querer... de A1 até A50 mil, você ia querer contar manualmente sem fazer uma função? Claro que não. Então, veja só, no caso da conte.si, a gente procura um critério, certo? Um critério. No caso aí, o critério foi a palavra João. Só que agora eu estou propondo fazer uma pesquisa com 2 critérios. Essa pesquisa é para saber quantas vezes aparece a combinação de resultados João e Caruaru, certo? É para isso que a gente usa a evolução da função conte.si, a função conte.sys, certo? A função conte.sys. Eu vou tirar um pouquinho da tela aqui, certo? E vou voltar para o meu amigo aqui que vai me explicar exatamente o que é a conte.sys. Veja só.
A gente já sabe que a conta valores conta células que não estão vazias. A gente sabe que a conta num, ela conta quantas células contém números, certo? Não valores textuais. E a conta si conta aquilo que eu quero, certo? Tanto na conta valores quanto na conta num, não é obrigatório que você coloque intervalo. Você pode colocar as células separadas, a 1, ponto e vírgula, a 2, ponto e vírgula, 3, exatamente como faz na soma, na média, na máxima e na mínima. Então, tanto na conta valores quanto na conta num, você pode apresentar os valores ou apresentar intervalos. Intervalo não é obrigatório. Na conta si, aqui o intervalo é obrigatório como primeiro critério, que primeiro argumento. Você vai dizer onde quer pesquisar e depois vai dizer o que deseja pesquisar, certo? Porém, a conta si, ela só pesquisa um único critério, certo? Aí a gente vai para a evolução da conta si. Desculpa. A evolução da conta si é uma fórmula, uma função que pesquisa vários argumentos. Olha a palavra, vários critérios. Eu posso fazer uma pesquisa de cima a baixo, avaliando uma ou duas colunas ou mais colunas, de acordo com o critério que eu quero buscar. Bom, o que eu quero buscar, no caso que a gente está lá, o nosso amigo aqui resolveu sumir, vou voltar para ele, certo? Mas, no nosso caso aqui, o que nós desejamos avaliar não estava aqui, estava aqui, certo? O que nós desejamos avaliar é João na coluna A e Caruaru na coluna B. É isso que eu desejo avaliar. Então, veja só, eu vou ter que indicar o intervalo que eu devo analisar para procurar o critério 1, logo em seguida o critério 1. Depois o intervalo para pesquisar o critério 2 e logo em seguida o critério 2. Se houver um intervalo 3 e um critério 3, um intervalo 4 e um critério 4, eu vou colocando. Aqui está escrito entre colchetes porque isso é opcional. Opcional, eu não preciso ter um intervalo 2 e um critério 2, certo? E se eu tivesse só um intervalo 1 e um critério 1, a conte-sis funcionaria exatamente igual a conte-si. Não faria diferença. A única diferença entre conte-si e conte-sis é que a conte-sis, além do S a mais, claro, ela permite que você apresente mais duplas de intervalo e critério. Ok? Vamos brincar com a conte-sis aqui? Pronto, o que eu quero aqui no nosso exemplo, o que eu quero aqui é contar quantas vezes aparece João aqui e Caruaru aqui. Porque é isso que vai me trazer a informação que eu quero. O número de visitas de João à cidade de Caruaru. Certo? Então, essa informação, como está na planilha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever a seguinte função, certo? Olha aí, igual conte.sys, certo? Intervalo 1, critério 1. Qual é o intervalo do critério 1? Bom, vou botar aqui de A1 até vou botar logo a 100, certo? Porque vai lá para baixo, quer dizer, João, tu vai apontar para a 100, não tem nada depois, não tem problema. Se você for adicionando coisas, ele vai contando automaticamente. Então, conte-sis de A1 até a 100, se você encontra a palavra João. Ok? Mas não é só isso que eu quero, né? Não é só isso, não é só João que eu quero. Aí eu vou botar aqui ponto e vírgula, de B1 até B100, quantas vezes aparece a palavra Caruaru. Um detalhe, meus amigos, 2 detalhes, na verdade, que eu queria que vocês prestassem atenção. Os intervalos, recomenda-se que os intervalos sejam paralelos. O que significa recomenda-se que os intervalos sejam paralelos? Bom, esse aqui começa na linha 1 e termina na linha 100. Isso aqui refere-se à coluna A, que está em azul, ao contrário do que aparece aqui, mas tudo bem. Isso aqui refere-se à coluna A. O que refere-se à coluna B, o que refere-se à coluna B também começa em 1
e termina em 100. É isso que eu chamo de paralelo. Isso aqui refere-se à coluna B. Certo? Então, começou na linha 1, o outro começa na linha 1. Terminou na linha 100, o outro termina na linha 100. Para que haja exatidão na leitura, certo? O que é que essa função vai fazer? Ela vai ler de cima para baixo as duas colunas ao mesmo tempo. Então, ela vai fazer assim, A1 até a 100. Tem João? Tem. Aqui tem Caruaru? Não, não conta. Tem João? 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 Tem. Na B tem Caruaru? Tem. Então conta. E assim sucessivamente. Ele só vai contar, só vai trazer a contagem do número de linhas que respeitam os dois critérios que eu estou apresentando. Ok? Então, a função conte-sis, ela pode contar linhas de acordo com o respeito a todos os critérios apresentados em cada uma das colunas. No caso aqui, eu só estou apresentando duas colunas. Aí eu podia fazer mais, podia fazer muito mais. Eu podia fazer uma coluna de nome, uma coluna de cidade e uma coluna de mês. Aí João, Caruaru, janeiro. João, Goiânia, janeiro. João, Caruaru, fevereiro. Ana, Goiânia, fevereiro. Ana, Goiânia, março. E aí vai. Eu só quero saber em janeiro quantas visitas Ana fez a Caruaru. Acabou. Se você faz a função conte-sis com base nesses critérios. Você bota lá a coluna onde está o nome e pede o nome. A coluna que está a data, o mês, e pede para o mês que você quer. Depois a coluna onde está a cidade, você pede a cidade que você quiser. Isso não faz diferença. Outra coisa, João, eu poderia escrever de uma forma diferente, do tipo, eu vou lá e escrevo conte-sis e boto primeiro de B1 até B100 procurando Caruaru. E depois eu boto A1 até A100 procurando João? Pode. Nada impede. Você não pode mandar procurar de B1 até B100 João. É aí que você não pode, porque ele não vai achar nada. E você não pode procurar A1 até A100 Caruaru, porque não vai achar nada. Mas inverter as duplas não tem problema. Você só precisa lembrar que são duplas. Certo? Você precisa lembrar que os critérios são duplas. Logo, isso aqui é uma dupla. Intervalo 2, critério 2. O critério sempre vem depois do intervalo referido. E aí você tem aqui intervalo 1, critério 1. Certo? Então você tem que lembrar que são duplas. Aí você pode seguir fazendo N pesquisas. Quanto maior o número de critérios e intervalos, mais específica é a sua pesquisa, mas isso só vai funcionar se você tiver, assim, não é que só vai funcionar, só vai ter motivo fazer isso se a sua planilha realmente for muito grande, certo? Pronto, conte-sis, tudo bem, conte-se um intervalo e um critério, conte-sis, um intervalo, um critério, um intervalo, um critério, um intervalo, um critério, à vontade, ok? O que eu vou ganhar aqui? Eu vou ganhar, bom, João Caruaru tem uma, João Caruaru tem duas e mais nenhuma, portanto, o resultado aqui vai ser 2, certo? Vamos lá. E dá-lhe Enter. 2. Foram encontrados apenas duas linhas que respeitam o critério de João na coluna A e Caruaru na coluna B. Ok? Tudo bem? Não adianta você dizer que está tudo bem porque eu não consigo ouvir você, né? Está gravado. Mas o importante é que eu sei que você está achando tudo bem, eu espero. Eu mesmo vou trazer algumas questões sobre isso e vou preparar algumas questões sobre isso com carinho, com açúcar, para que você diga, poxa, dá para tirar muita coisa daí. Se você vai fazer uma prova de informática, vamos supor, com 10 questões, eu consigo fazer a prova toda, criar ela todinha, sem repetir questão, sem fazer questão semelhante, só usando isso. Só usando isso aqui, eu faço questões todas sobre conte-sis, se você preferir, porque tem pano para manga. O elaborador é que não é muito original, ele não é muito, como é que eu vou dizer, criativo para fazer questão, certo? Se repete muito.
Vamos para uma questão, vamos para uma função que também é muito interessante e muito usada, que é a função soma-se. Porque uma coisa é contar quantas viagens João fez para Caruaru, ou quantas vendas foram feitas em Caruaru, ou quantas vezes Ana vendeu. Contar é uma coisa. O que eu quero agora é somar. Somar. Eu quero saber quanto Ana vendeu. Quanto Ana vendeu? Aí você pode fazer assim, né? Se quiser, é uma opção. Você pode chegar aqui, Ana, 40, mais 20, mais 30. Já temos aqui 90, né? Aí Ana, mais 30, 120. Ana, mais 40, 160. Então, Ana vendeu 160, certo? Eu fiz na mão. É perto? É. É pequeno? É. Dá para fazer? Dá. Mas se forem 50 mil linhas, certo? Então, o que eu quero, na verdade, é somar o que está nesta coluna de acordo com o que está nesta coluna A, certo? Na coluna C tem os números que eu quero somar, na coluna A tem os critérios que eu quero procurar. Eu também poderia fazer assim, ó. Eu também poderia fazer dessa forma. João, eu chego aqui, faço igual, soma, aí lá vou eu. Onde é que estão as de Ana? C2, C3, ponto e vírgula, C4, ponto e vírgula, C8, ponto e vírgula, C10. Pronto. Aí, ó, o que foi que eu fiz? Eu fiz a função soma, apontando para as células exatas que tem a ver com Ana, certo? E vou dar Enter, 160. O problema é que eu tenho que saber quais são essas células antes, não é? Se for, no caso aí, 11 linhas, está fácil fazer. Se forem 50 mil, eu vou ter que ter o mesmo trabalho de contar e apontar quem é quem, o que pertence a Ana, né? Então, a função soma, ela é o que nós carinhosamente chamamos, essa função soma aqui, de soma incondicional. Por quê? Porque quando você manda somar, ela obedece. Não importa a condição. Soma incondicional. É a soma, normal, soma. Se você manda somar de A1 até A200, ele vai somar de A1 até A200, independente de qualquer coisa. Independente de se tem número, se não tem número, ele vai somar. O que for válido ali, ele vai somar. Há de convir isso, né? Mas o que eu preciso é de uma soma condicional. Eu preciso de uma função soma que condicione a soma. Que só some se algum determinado critério for obedecido. Ok? É isso que a gente vai conhecer agora. Vamos ver qual é a bendita função que nos ajudará com isso. Primeira função. Vamos subir aqui um pouquinho para conhecer essa função. É a função soma-se. A função soma-se ela vai somar, mas ela vai somar com base numa condição. É como se a soma-se fosse uma mistura da conte-se com a soma. Ela faz a soma, mas ela analisa um critério para poder fazer a soma, ok? Então, vamos entender como é a função soma-se. Você tem que colocar 3 argumentos. Primeiro, um intervalo. O intervalo onde você vai buscar o critério. Depois, o critério, que é o que você está buscando, é o que vai condicionar a sua soma. E, por último, o intervalo da soma. Ou seja, o intervalo onde estão os números a serem somados. Então, você vai pegar, na verdade, o que é que a função soma-se faz? Você vai analisar 2 colunas paralelas, com começo e final na mesma linha, 2 colunas paralelas. Numa das colunas, você vai procurar os nomes, ou seja, os critérios. E na outra coluna, os números que serão somados. Só que você vai ter que apresentar nessa ordem, certo? Nessa ordem que está aqui. Então, o que é que ele faz? Essa função, ela soma os números... Poxa, João, números para números é um pouco diferente, né? Os números existentes no intervalo soma, ou seja, você vai somar os números existentes no intervalo soma, desde que haja
o critério procurado na mesma linha no intervalo critério. Ele só vai somar o número que está aqui se aqui existir o critério, certo? Ele só vai somar o número que ele vai pegar nesse intervalo se o critério existir aqui. Vamos fazer um teste lá com a nossa planilha, certo? Teste com a nossa planilha, que é o seguinte. Vamos apagar a nossa soma, não queremos mais. O que nós queremos é somar o que Paula vendeu. Somar o que Paula vendeu. Então, vamos lá. Soma-se. Em que coluna eu vou achar Paula? Na coluna A. Então, eu vou botar aqui A1 até A100, por exemplo. De A1 até A100, não é Paula. Paula não, é Ana. A pessoa que eu estou procurando é Ana. Ana é o nome da minha esposa. Paula é o nome da minha irmã gêmea. Certo? É assim, antes que você pergunte. Eu sou gêmeo, tá? Com uma menina. Nasci eu e ela, gêmeos. Minha mãe até hoje não se recupera desse trauma. Bom, soma-se A1 até A100. Eu estou procurando Ana, então eu vou colocar aqui Ana, certo? Ele vai achar, vai procurar nas linhas onde houver Ana, certo? Mas uma vez tendo achado Ana numa linha, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que somar os números existentes de C1 até C100. Note bem, o primeiro intervalo, o intervalo que nós vemos aqui, o primeiro intervalo, o que vem antes do critério, é justamente o intervalo que localiza o critério. Certo? Onde é que vai aparecer Ana? Bom, na coluna A, de A1 até A100. Ok. E o segundo intervalo que aparece aqui é o intervalo onde estão os números a serem somados. Certo? Que é, no caso aqui, a coluna C. Não esqueça a ordem. Se você escrever errado, e já vi várias questões que só invertiam a ordem dos intervalos. E aí perguntava se era verdadeiro. Você não prestando atenção, vai lá e diz que é só porque está na ordem. Intervalo, critério, intervalo. Mas o primeiro intervalo é o intervalo para procurar o critério, não para procurar os números. O segundo intervalo é o intervalo para procurar os números. Ok? Bom, com isso, o que vai acontecer? Ele vai somar tudo que Ana fez. Consequentemente, isso vai dar 160, como deveria dar. Ele vai fazer a análise sozinho. Certo aí? Tranquilo? Não esquece a ordem. Intervalo para procurar o critério, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo para procurar os números a serem somados. Ok? Que tal evoluirmos? Tem 7 minutos ainda de aula. Que tal evoluirmos? Agora nós vamos para a função soma-sis, que é a função que permite que você some números de acordo com vários critérios. Seria mais ou menos a conte-sis. O que a conte-sis está para conte-si é o que a soma-sis está para a soma-si. Mas tem uma mudança importante que você não pode errar, certo? Olha só. Vamos para cá. Eu vou copiar isso aqui. Claro. A gente vai copiar isso aqui, vai colar aqui e vamos falar sobre soma-sis. A primeira diferença da soma-sis para a soma-si é que o intervalo da soma é a primeira coisa, é o primeiro intervalo. Olha a diferença básica. Ele é o primeiro dos argumentos. Depois você vai fazer o intervalo do critério 1 e o critério 1. Logo em seguida, o intervalo do critério 2 e o critério 2. E assim sucessivamente. Ó, vamos lá, vou copiar aqui e colar. Ainda estou na enrolada aqui, tá, pessoal? Mas intervalo do critério 2, critério 2. E assim sucessivamente. Você também tem o intervalo do critério 3, o intervalo do critério 4, o critério 4. É sempre em dupla. Sempre em dupla. Mas não esquece, tá? Olha só.
O intervalo da soma é a primeira coisa. No caso da soma si, o intervalo da soma é o último argumento a ser colocado. Você bota intervalo do critério, critério e intervalo da soma. Aqui, você coloca primeiro o intervalo da soma. Depois você vai colocando intervalo de critério 1, critério 1. Intervalo de critério 2, critério 2. Intervalo de critério 3, critério 3, se houver. Mas por que mudou? Porque nesse caso aqui, a gente não sabe quantas duplas a gente vai ter. A gente não sabe quantas duplas a gente vai ter. Então, é mais lógico que o intervalo da soma, que é uma coisa que sempre vai existir, seja o primeiro. E se a gente tiver 2, 3 ou 4 ou 5 duplas de intervalo versus critério, a gente coloca depois, certo? Então, o que é que a soma cis faz? Ela soma os números existentes no intervalo soma, desde que haja, aí aqui, ó, desde que haja os critérios procurados na mesma linha do intervalo dos intervalos critérios, ó, nas mesmas linhas, nos intervalo critério X. E aí, ou seja, se houver uma combinação de resultados verdadeiros no intervalo do critério 1 ao achar o critério 1, no intervalo do critério 2 ao achar o critério 2, no intervalo do critério 3 ao achar o critério 3, se houver positivo em todas, então ele vai somar. Se houver positivo em todas, ele vai somar. Então, isso, como exemplo mesmo na nossa planilha, a gente pode escrever assim. Vamos desligar aqui, mas ó, como exemplo da nossa planilha. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho, talvez fique melhor para ler até a 11. Pronto, eu acho que isso aqui já é o suficiente, certo? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, soma cis, tá? O intervalo de soma é a coluna C, então eu vou colocar aqui, certo? De C1 até C11. Vamos botar C1 até C100 logo, porque já me acostumei a botar isso. Pronto, C1 até C100. Vamos dizer que a regra agora é a seguinte, some tudo que Ana vendeu em Recife. Some tudo que Ana vendeu em Recife. Ou melhor, Ana, mas não. Some tudo que João vendeu em Recife. Somar tudo que João vendeu em Recife. Então, eu quero somar, de acordo com os números da coluna C, tudo aquilo, todas as linhas onde eu encontrar primeira dupla é João na coluna A. E a segunda dupla é na coluna B, B1 até B100, Recife. Pronto, concordam? Concordam com essa escrita? Então veja só, vamos brincar um pouco, que é o seguinte. Primeiro, eu aponto para dizer qual é o intervalo da soma, ou seja, onde estão os números. Os números estão aqui, na coluna C. Depois, eu faço a primeira dupla Eu acho que a minha caneta está com problema. Agora vai com o mouse, viu? Não, voltou. Ainda bem que voltou. Ó, a primeira dupla é onde eu vou buscar João. Certo? Então, a primeira dupla. Vou na coluna A, de A1 até A100, procurar por João. Essa primeira dupla está aqui. E aqui nós podemos ver a segunda dupla, certo? De B1 até B100. De B1 até B100 é onde eu vou buscar a cidade, onde está a busca que eu quero, que é aqui na coluna B. Um detalhe também, e eu não preciso explicar isso para você, que eu sei que você entendeu, eu posso inverter a posição dessas duas duplas. A dupla inteira pode ser invertida. O que eu não posso é trocar só o intervalo, porque essa dupla é importante. Intervalo e o que eu estou procurando. Na coluna A eu estou procurando João. Na coluna B eu estou procurando Recife. Se eu invertesse isso, botasse para procurar na B João ou na A Recife, nada seria encontrado. E o que é que ele vai fazer quando eu fizer essa pesquisa? Ele vai procurar exatamente, ó, na A tem João? Tem. Na B tem Recife? Tem. Então soma. Já somou 30.
Não é contagem, agora é soma. Ana não é, errou, Ana não é, Ana não é. Tem João? Tem. É Recife? Não, não soma. Tem João? Tem. É Recife? Não. Tem João? Tem. É Recife? Não. Tem João? Não. Tem João? Tem. É Recife? É. Soma. Mais 30. Tem João? Não. Tem João? Tem. Tem Recife? Tem. Soma. 50. O resultado disso é 110. Pronto. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai somar todos os números da coluna C se ela encontrar os critérios João na coluna A e Recife na coluna B. Ok? E vai encontrar aqui, esses três, vai somar os três, vai dar 110. Um detalhe, começou na linha 1, todas começam na linha 1. Terminou na linha 100, todas terminam na linha 100. Ok até aí? Isso já caiu em prova? Não. A soma cis, perdão, já caiu em prova. Não é comum cair em prova, certo? Apenas não é comum. No Calc, versão 4, essas funções são iguais. Não há necessidade alguma de eu repetir isso aqui no Calc. Por quê? Porque é exatamente igual ao que a gente acabou de ver no Excel. Então, se na sua prova ele for perguntar por Calc, BR Office ou LibreOffice 4, o Calc já tem esse tipo de função, ok? Exatamente igual. Agora, se eles falarem para vocês no Excel 2003 ou no LibreOffice versão 3 ou anterior, essa função não existe. A conte-se e a soma se existe, mas a conte-cis e a soma cis nas versões anteriores, muito anteriores, do LibreOffice e do Office não existem, certo? Bom, é com isso que eu me despeço de vocês. Obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pela companhia. Na próxima aula tem mais, tá? Não esquece. Cadê para esquecer? Se eu não quiser que esquecesse, eu não deveria ter colocado aqui, né? Meu Instagram é @joaoantonioevp e o meu Facebook, na verdade a minha página do Facebook, onde você fica atualizado com as coisas que eu publico, é www.facebook.com/prof.joao.antonio, ok? Eu espero vocês por lá, fiquem com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula de Excel e Calc.